Fala, galerinha! Hoje nós estamos aqui no clima dessa música, dias melhores, diante dessa pandemia, desse distanciamento social que nós estamos vivendo. Nós queremos desejar dias melhores, é isso que nós esperamos. Hoje nós queremos fazer essa experiência nova, tanto para mim, eu creio que para alguns não, porque já assistem aulas pela internet, pelo YouTube, mas para mim é uma experiência nova. Então, desculpe alguma coisa, mas hoje nós vamos entrar nesse clima dessas aulas online, dessas lives que estão acontecendo. Hoje nós ficamos com essa hashtag aqui, cadê? Fiquem em casa. Nosso conhecimento. Então nós vamos escolhemos um tema que é muito corriqueiro no Enem, né? Todos os anos, 1, 2, até 3 questões sempre cai no Enem. Vocês que estão se preparando aí, então nós vamos começar a aula, resolver 2 questões e deixar 2 questões para vocês resolverem diante do assunto que foi estudado aqui. Falou? Falou? Vamos ver. Desculpe aí o eco, as falhas, mas é nossa experiência. Vamos começar o nosso tema. Nosso tema vai ser, então, vou me recolher aqui, é melhor embaixo, aqui no hashtag Fique em Casa. Vou ficar aqui no cantinho e nós vamos estudar um tema, como eu já disse, muito recorrente no Enem, porque ele é de suma importância. O tema é globalização. Muitos reportam ou remontam a globalização desde o período das grandes navegações. Mas o mais importante para nós, as ciências humanas, é ter em vista que o fenômeno da globalização, a gente começa a tratá-lo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1945, quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo viveu um período muito tenso entre 2 grandes ideologias. De um lado, o capitalismo, de outro, o comunismo. Na tensão, na disputa de território, de espaço, muitos países estavam fechados, barreiras fechadas por causa da conquista ou da disputa de espaço entre o capitalismo, de um lado, representado pelos Estados Unidos, e de outro lado, o comunismo, representado pela antiga União Soviética, hoje Rússia. Então, a globalização, até então, não podemos falar, porque a globalização é uma quebra de barreiras e os países estavam com as barreiras bem fechadas, diante do medo da invasão ou de uma ideologia ou de outra ideologia. Então, esse período que nós estudamos é o chamado período da Guerra Fria, onde não só a conquista do espaço da Terra, do globo terrestre, mas também fora do espaço. Era uma disputa muito grande que chamou de Guerra Fria. Pois bem, globalização, quando nós falamos do processo, o fenômeno da globalização, nós temos que ter em mente outra data muito importante, que é 1989, queda do Muro de Berlim. Simbolicamente, esse muro representa a vitória do capitalismo e a derrota do comunismo. Por isso, agora, com a vitória do capitalismo, as barreiras foram derrubadas. As fronteiras foram derrubadas, porque não há, entre aspas, um inimigo a vencer. O mundo agora é globalizado. A economia passa a ser capitalista em todo o mundo, teoricamente. Por isso, a globalização é intensificada em seu fenômeno a partir da queda do Muro de Berlim. É muito importante salientar isso, porque o capitalismo agora toma o espaço, e quando falamos em globalização, podemos falar do processo ou uma das fases do capitalismo. Globalização, então, é um mercado mundial capitalista. Agora, diante da queda do Muro de Berlim, todos os países passam a abrir suas fronteiras. Todos os países derrubam suas barreiras alfandegárias. Então, esse é o fenômeno de globalização. Conceituar a globalização. Podemos conceituar da seguinte forma. Formação de um mercado mundial. É o processo de aceleração dos fluxos mundiais de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. Veja bem, nesse mundo globalizado, onde as barreiras foram derrubadas, agora o fluxo intensificou.
de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. Sempre houve o trânsito de pessoas, de países, de lugares a lugares, de mercadorias, de serviços, de uma mão de obra para outra, mas agora é a intensificação, não é mais as barreiras que antes tinha, agora elas estão muito mais flexíveis, se é que existem algumas. Então, isto é globalização, esse é o processo de globalização. Nesse processo de globalização, nós escolhemos 3 características. Como caracterizar a globalização? Primeiro, encurtamento das distâncias. É uma das características. E aqui tem 2 pontos importantes, salientarmos isso. Esse encurtamento das distâncias se deu de uma forma geográfica, física, quando a tecnologia nos meios de transportes ela é muito visível. Antes, o que demorávamos 7, 5 dias, mais de um mês para chegar em um local, hoje, com a tecnologia dos transportes, os aviões e tantos outros, os trens, nós chegamos muito mais rápido no lugar. Muito mais rápido. Por exemplo, transitar da França para a Inglaterra em 1h30, você pode tirar pelo trem-bala. Então, o encurtamento das distâncias, não só física, geograficamente, mas também o exemplo que eu coloco nessa imagem é as distâncias através das redes sociais, como hoje eu estou podendo me comunicar com vocês, podendo estar até vocês diante dessa tecnologia, diante desse avanço aí. Encurtou as distâncias. Hoje, pessoas que moram no Japão, moram nos Estados Unidos, podem estar bem próximas de nós diante da tecnologia. Outra característica é a fragmentação da produção. Veja bem, nesse ponto, nós temos a imagem das transnacionais, nós temos a imagem das multinacionais. Não só porque elas estão em vários locais, elas estão em vários países, elas transcendem a sua região geográfica, o seu país de origem, mas também pela produção. Um exemplo é essa marca aí de tantas outras empresas que nós podemos falar. Mas a Nike é interessante porque a sua sede é nos Estados Unidos, sua matéria-prima para os seus produtos é recolhido do Brasil ou da África, muitas vezes, e a sua produção da mercadoria é na Índia e na China. Veja, isso tudo para baratear o custo de produção, porque, por exemplo, matéria-prima muito mais barata no Brasil, na África e na Índia e na China, né, leis trabalhistas não são tão eficazes assim. Lá eles pegam mão de obra muito barato, como até mesmo de crianças, de mulheres. Então essa é a fragmentação da produção, não somente das multinacionais, transnacionais, de estarem no globo terrestre. Outra característica é a padronização do consumo. Vejamos bem, cada país, cada cultura tem o seu modo de vida, tem o seu modo, o seu estilo de viver. Só que com a globalização, há uma padronização, não somente no modo de vida, mas no consumo. E aí temos algumas marcas como McDonald's e Coca-Cola. Em todo o globo terrestre, nós temos a imagem da globalização como que McDonald's e Coca-Cola, aquele lugar tendo, pronto, é a globalização estando ali, é o capitalismo estando ali. Padronização do consumo. Coisas próprias da nossa terra são deixadas de lado para a gente consumir aquilo que é global, aquilo que é globalizado no sentido dessas marcas McDonald's e Coca-Cola. Por exemplo, nós nordestinos aqui gostamos tanto de um cuscuz com ovo, deixar de comer um cuscuz com ovo para comer McDonald's com Coca-Cola. Mas vamos lá. Diante da globalização, nós temos vantagens e nós temos desvantagens. Nas vantagens, nós temos a interação entre culturas diferentes. Culturas que, ora, estavam tão distantes, muitas vezes invisíveis, muitas vezes fechadas, hoje nós temos contato. Culturas menores, culturas tradicionais, e essa troca de experiência, de interação, nos enriquece culturalmente. Depois, desenvolvimento das tecnologias. Isso é de uma vantagem muito importante, como é o caso agora, eu chegando até vocês diante dessa tecnologia. Depois, descobertas científicas importantes que acabam sendo globalizadas, não apenas localizadas, como, por exemplo, nesse
Esse período que estamos vivendo da pandemia, do distanciamento social, os países estão procurando a descoberta de uma vacina contra esse vírus. Então, quando se descobrir, tomara que se prolifere muito rápido para que cheguem a todos. Depois, desenvolvimento do comércio e barateamento das mercadorias. Diante da disputa do comércio, diante do livre comércio, da livre iniciativa, as empresas disputando, isso é bom para quem consome, porque os produtos, ora, que poderia ser muito caro e ser de pessoas que não poderiam ter acesso, hoje podem ter acesso. Não somente no barateamento das mercadorias, na disputa, mas também na questão da linha de produção em massa. Então, isso é um fator importante para nós. Depois, diminuição das distâncias, como já falamos como característica, e democratização das informações. Veja bem, as informações que antes eram apenas de um grupo da mídia, das grandes mídias, e havia uma hegemonia no poder de informação, hoje pelas redes sociais, pela internet, isso se democratizou. As mídias agora, as informações agora, elas são muito mais, além de céleres, elas são instantâneas. E elas não estão mais apenas circunscritas a alguns grupos. Ela se democratizou. Isso é fundamental, porque diante da democratização das informações, nós perdemos a capacidade de ser manipulados. Desvantagens. Desestruturação das culturas locais e massificação das culturas, como sendo um desenvolvimento do outro. As culturas locais, muitas vezes perdendo suas características, suas estruturas, ou até sendo massificadas, deixando de lado o que é próprio seu, para viver uma cultura global. Quando não, elas são tidas como culturas exóticas ou até excluídas porque elas não são globalizadas. Outra desvantagem é a destruição do meio ambiente. Isso é notório diante da gana, do lucro, do poder, de tantas outras questões que o capitalismo envolve agora diante do processo globalizado, como nós vimos o exemplo das grandes empresas, das multinacionais, né, exploram e quando às vezes somente sugam dos países quando não deixam nada as suas riquezas. Por isso se desenvolve outra desvantagem que é a concentração de renda. As empresas multinacionais se instalam no local, sugam, retiram seus recursos naturais, sua mão de obra, mas não deixa nada a não ser destruição do meio ambiente e até destruição das pessoas. E aí os ricos ficando mais ricos em seus locais, e essa riqueza não sendo compartilhada. Por último, uma desvantagem é o individualismo e o consumismo desenfreado. Né? O comprar por comprar, o consumir, compre. E nesse processo, na aula de sociologia, é muito importante quando nós falamos de identidade. A identidade nacional, a nossa identidade é perdida porque nós não temos uma identidade a não ser uma de consumidor. Se eu não sou capaz de consumir, eu não tenho uma identidade. Então, quem sou eu? Não sou ninguém. Sem identidade eu não sou ninguém. Não sendo ninguém, eu sou excluído deste mundo. Então, só sou identificado se eu sou capaz de consumir. Se eu não sou um consumidor, eu não existo. Isso é excludente, isso é uma desvantagem nesse mundo globalizado. Quando falamos de globalização, temos em mente dois pensadores muito importantes. Primeiro, McLuhan, que foi um dos primeiros a falar de globalização. Depois, Milton Santos, brasileiro, baiano. McLuhan falava que o sonho da globalização era criar uma aproximação entre as pessoas por meio das tecnologias, das informações, porque as pessoas passariam a viver laços muito maiores de afetividade. Por isso ele chama de o sonho de uma aldeia global. A aldeia é a imagem de uma comunidade, de laços consanguíneos, de pessoas bem mais próximas. Essa era a ideia, podemos até dizer utópica de McLuhan, que a globalização nos tornaríamos mais próximos e mais afetivos, ao ponto dele dizer que viveríamos uma aldeia global. Já Milton Santos, a visão dele é muito mais realista, não vou dizer pessimista, mas realista, porque a globalização para ele não atinge a todos de maneira igualitária, não atinge a todos de maneira igual.
A globalização, para ele, então, é perversa. A globalização, no seu processo, atinge apenas a alguns. Ou seja, a riqueza, as vantagens não chegam a todos. Elas não são globais. As vantagens, as riquezas chegam apenas a alguns. E isso é perverso para ele. Uma imagem muito bem que nós podemos verificar nesses dois exemplos é, de um lado temos meu iPhone está tocando. De outro, meu iPhone está tocando. De um lado, a riqueza. Do outro, muitas pessoas ainda não chegando a ter acesso ao mínimo necessário. Ao mínimo para a sua sobrevivência, para a sua existência humana ser melhor. Então, esse é o processo de globalização. Diante dessa perversidade, diante dos resultados negativos da globalização, os países criaram um meio de se proteger. Principalmente os países mais fracos, menos economicamente fortalecidos, eles tentaram se aproveitar desse momento de globalização para se unirem e lutar contra as grandes potências que, nesse processo de globalização, acabam se favorecendo mais do que outros. Então, no processo de globalização, é importante a gente estudar a questão da integração regional. O que é isso? É a formação de blocos econômicos. Os blocos econômicos, como nós temos aí o euro, a União Europeia, é muito importante estudarmos. Quais são os blocos econômicos mais em destaque para estudarmos? Primeiro, o Mercosul. E aqui eu não vou dizer. Nosso tempo é curto, não queremos prolongar o nosso vídeo. Então, fica a responsabilidade de vocês. Quais são os países do Mercosul? Quais são os países do NAFTA? Pequeno esse, 3 países. Mas é um grupo muito forte, um bloco muito forte. Depois, a União Europeia. Quais são os países? Qual foi o país que saiu agora da União Europeia, passando aí vários problemas, se sai, se não sai, o chamado Brexit. Ou seja, é bom estudar isso, o Brexit. A saída do Reino Unido, já falei do Reino Unido, da União Europeia. Depois, os tigres asiáticos, se não estuda muito, mas historicamente eles foram um dos primeiros grupos a se fortalecer, a ganhar espaço. Vez hoje não tem tanto notariedade, mas é um bloco econômico que a gente precisa estudar. Quais foram ou quais são os países dos tigres asiáticos? E por fim, o BRICS. Por que eu coloco separado? Porque esses da nossa esquerda, o Mercosul, o NAFTA, a União Europeia, os tigres asiáticos, eles estão reunidos a partir da aproximação geográfica. Veja, o Mercosul, os países da América do Sul, o NAFTA, os países da América do Norte, e aí vai. O BRICS não. O BRICS é por uma aproximação econômica, não geográfica. O chamado bloco econômico BRICS são os países emergentes que, querendo avançar, muitas vezes impedidos por esse processo desvantajoso da globalização, então se uniram para ter mais espaço e crescimento no mundo globalizado. Quais são? Esses eu vou dizer. Brasil, Rússia, Índia, China e cuidado com o S. O S é de África do Sul. Esses são os países emergentes, os países do bloco BRICS. Então, esse é mais ou menos o nosso conteúdo. Nós ficamos aqui numa breve aula, uma ligeira aula, mas o que é essencial, nós fomos o que é ponto-chave para que vocês pudessem aprender um pouco, e nós vamos tentar colocar em práticas esse conteúdo, se nós conseguirmos resolver as questões do Enem com esse breve conteúdo que nós estamos passando aqui para vocês. Então, tem 2 questões que eu vou responder aqui, a gente vai debater, discutir e deixar 2 questões como atividade, como debate, para que vocês possam resolver em casa. E depois me dá o feedback, me dá o retorno, ok? Galerinha do Roberto. Primeira questão aí. Enem 2019. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7/2015 o 2º Encontro Mundial dos Movimentos Populares, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele,
a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Veja bem, aqui é um ponto que nós discutimos que vai naquela linha do pensamento de Milton Santos. A globalização ela é perversa, a globalização ela não atinge a todos. É isso que o Papa está falando. Porque, por exemplo, letra A, liberdade política. Né? Isso é uma característica positiva. Não é o que acentua a fala do Papa. Mobilidade humana, algo positivo. Conectividade cultural, também. E aí vem a disparidade econômica. Essa é a letra correta. Letra D. Disparidade econômica. Veja, como coloca o Papa, que nasce dos povos e cresce entre os povos, deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. A disparidade econômica. E a letra E, complementariedade comercial. Não, isso seria um fator positivo que não se traduz na fala do Papa. Outra questão, para a gente encerrar nossa aula, já estamos passando o nosso tempinho, eu disse que não ia passar muito tempo. Uma aula breve, como teste, para ver se vocês gostam. Depois me dê o retorno, se foi bom, se legal. Professor, precisa melhorar isso. Professor, o áudio, eu estou me ambientando ainda nessa tecnologia. Tá ok? Vamos lá. Texto 1. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. Texto 2. As últimas barreiras ao livre movimento de dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. Preste atenção nesse texto 2, né? É muito importante. Veja. A ressignificação contemporânea de ideia de fronteira compreende repito o que eu digo, diante da perversidade da globalização, alguns países tentaram ou se proteger unindo-se ou taxando algumas barreiras, alguns limites ou algumas como é que eu posso dizer, para dizer a resposta, né? Alguns mecanismos para ser muito mais seletivo na entrada de pessoas, na entrada de mercadorias. Porque senão, repito, na globalização alguns saem vantagem e outros desvantagem. É isso que a questão está nos colocando. Então, nessa ressignificação contemporânea de ideia de fronteira, compreende o quê? É a letra E, a resposta. Seletividade dos mecanismos segregadores. Ou seja, é seletivo na questão de como segregar, de como acolher as pessoas, de como separar as pessoas ou as mercadorias. As fronteiras hoje, realmente, elas estão no processo de abertura, no fenômeno de globalização, mas ao mesmo tempo há uma seletividade, porque senão algumas pessoas ou alguns países perdem, como por exemplo, perdem na cultura, perdem na economia, porque produtos entram e perdem-se os seus produtos nacionais. Então é isso que a questão está falando. Não é liberação da circulação de pessoas, não é assim, livre circulação apenas, os países estão se protegendo, ou não somente se protegendo, sendo mais seletivos. Preponderância dos limites naturais, não há esse problema. Supressão dos obstáculos aduaneiros, não é bem assim, né? As taxas alfandegárias, as taxas, os impostos, não é bem assim. Desvalorização da noção de nacionalismo, não é bem assim, pelo contrário, há um retorno a essa ideia de nacionalismo, né? Os países se protegendo, os países criando não barreiras, mas proteção diante
das consequências negativas da globalização. Então a resposta é a seletividade dos mecanismos segregadores. Por fim, nós queremos deixar essas duas questões aí. Essa do Enem de 2015 e essa do Enem também de 2015. No Enem de 2015, se eu não estiver enganado, foram 3 questões sobre globalização. Tá aí, ó. Essa primeira questão, deixo para vocês resolverem, darem depois o retorno, qual é a resposta. Depois, essa outra questão aí, deixo para vocês resolverem aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse é o nosso vídeo, nós estamos ainda nos adequando, aprendendo um pouco. Deixem os comentários, né? Falem o que, se gostaram, se não gostaram. Professor, olha isso, tá bom? Grande beijo, fiquem em casa e resolvam as questões, as atividades. Não estamos de férias, estamos nos cuidando, tá bom, galerinha? Um beijo para todos, um abraço, mas um abraço aí de distância, um abraço assim simbólico. Beijão, espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Falou, galerinha, espero que tenham gostado do vídeo.